né? Pra gente entrar segunda-feira já com o pé direito. Pelo visto vai ser uma semana de muito debate, de muitas dúvidas. Olha, gente, novembro promete, hein? Para quem achou que ia ser um mês tranquilo, não tem como ser, né? O mês das almas aí, sempre agitando aí e trazendo sempre novos assuntos. E vai ser uma semana bem movimentada. Assim que entrarmos na página, a gente já vai dar início aí aos nossos assuntos hoje. Só vai esperar o pessoal se conectando. Que domingo não é o nosso dia de estar ao vivo aqui, né, gente? Nossos dias de estarem ao vivo aqui com vocês é quartas e quintas às 21h30. Sempre alternando, né? Hoje eu coloquei no Face que eu ia entrar às 11, já é 10 para meia-noite, olha o atraso, né? Vocês têm que dar um desconto que hoje é domingo. Vou esperar só um pouquinho conectar, que eu vou apresentar que hoje o programa tem convidada aqui, que você já conhece, ela é convidada. Mas gostei de uma frase que ela disse hoje, que quem é de religião não tem horário. Gostei muito disso aqui, conversando com ela antes da gente iniciar. Olá, o pessoal da página. Estamos então conectados agora na página Mãe Michele da Cigana e no nosso canal do YouTube Magia Cigana, que essa semana estou muito feliz, muito agradecida. Estamos aí, hoje quando eu dei uma olhada, 46.500 inscritos mais ou menos, né? É muita gente. Parece pouco perto de pessoas que tem muito, né? Mas a gente, 46 mil pessoas, olha, dá para fazer uma boa eleição aí, uma boa política. E hoje eu trouxe aqui a Carla, que vocês já conhecem, né? Mas hoje a Carla veio como visitante aqui no programa Magia Cigana. A Carla Lima, né? Carla Lima. A Carla é advogada, tá, pessoal? A Carla é pós-graduada em Direito Político. E a Carla foi professora universitária por 4 anos. Ela foi professora de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado. Então, assim, acho que a Carla é a pessoa ideal, né? E também tem aquele lado bom, né, Carla? Primeiro, boa noite. Boa noite. Pessoal aí que está nos assistindo aí, ó. Hoje a Carla veio de... Como é que se diz? Veio... De advogada, não veio de filha da casa, ela veio de advogada. Para a gente conversar um pouquinho, porque tudo que envolve essa questão, né, gente, do tema de hoje aqui do Enem, envolve muita polêmica e conversando hoje informalmente com a Carla, a gente chegou à conclusão que possivelmente vai haver muitos recursos, né, Carla? Com certeza. Carla, eu quero que tu falasse para nós um pouquinho sobre esse tema do Enem aí, a tua visão, né, a visão de uma pessoa tão qualificada e que consegue, querendo ou não, como é que eu vou explicar? A gente tem que olhar com vários olhos, com vários ângulos, a gente tem que saber analisar bem as coisas, né? Quando a Carla falou em recursos para o Enem, que houve gente também querendo trancar o Enem, né? Sim. Querendo trancar. Eu achei esse tema, Carla, maravilhoso, por um lado, né? Porque oportuniza
tá? A Carla E outra questão de intolerância religiosa, não só religiosa, mas aí nós na nossa religião, devia ser uma religião mais unida e não é, né? Porque nós não temos aqui preconceito com homossexuais, preconceito com os negros, a maioria, uma parte da religião, do pessoal que cultua o candomblé e a nação, vem de negros, sim, né? E, poxa, a nossa religião tem um número imenso de gays, de negros, de gays. Não tem distinção de classe social, de cor, de instrução. Isso também tem um grande preconceito, né? E aí onde junta mais pessoas. Nós somos muitos, nós só não somos fortes porque não somos unidos. Sem dúvida alguma. E a questão que é prevista por força constitucional, inciso 6º do artigo 5º da Constituição de 88, no sentido de que o Estado brasileiro é laico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem que ser completamente imparcial no aspecto religioso. E nós vimos por muito tempo, e ainda temos, nas salas de audiência, um crucifixo. Em 2007, houve um movimento no sentido da retirada desses crucifixos. O Conselho Nacional de Justiça se manifestou a favor e, para surpresa, agora em 2016, o próprio Conselho Nacional de Justiça determina a manutenção dos crucifixos. O crucifixo também dá toda uma polêmica, né? Porque eu já, como eu conto para assim, eu já saí da igreja. Primeiro me batizei na católica ali, depois fui para a Umbanda, depois me desiludi, fui 2 anos evangélica. Aí tem aquela diferença do crucifixo, né? Se tem Jesus na cruz, pode ir na católica. Se no evangélico, Jesus tem que estar fora da cruz porque ele ressuscitou. Até por uma cruz o pessoal briga e o pessoal põe defeito. É que o pessoal hoje em dia eles não olham mais para um objeto para ver fé. Eles só olham para um objeto para criticar, para... Cada um quer que a sua religião prevaleça, né, na realidade. Né? E se esquecem muitas vezes que somos humanos, que a gente nasce igual, isso é tudo muito igual, né? Assim, até nascer igual não digo, porque alguns têm a oportunidade de nascer em berço de ouro e outros não. Mas a morte iguala todo mundo. Com certeza. Né? Da morte ninguém vai, por mais chique que for o teu túmulo, o teu crematório, a tua cinza, o teu velório, a morte é... O rico não compra a vida, né? O pobre não compra a vida, nada. A única coisa que você pode fazer é viver bem, tentar fazer o melhor. Embora muita gente fale o que nos espera do outro lado, ainda é muito pouco perto de tudo, porque eu acho que é muito amplo. Eu acho que nós não sabemos, olha, nem um décimo de tudo
que nos aguarda e pode nos aguardar. Então a gente tem que partir pelo menos com a consciência tranquila, né? De ter feito melhor, né? Mas a morte vai igualar todo mundo, né? O nascimento talvez não, mas a morte sim. Claro que algumas pessoas têm algumas oportunidades, mas tem outras que jogam fora as suas oportunidades. Tem gente que luta pelas suas oportunidades também. Tem gente, eu estava vendo uma reportagem hoje do menino do interior, passei muito rápido no Facebook e vi que ele fazia alguma coisa muito humilde, da roça, eu acho, e estava se formando médico. Chegou a ver? Cheguei a ver. Também depende muito da força de vontade das pessoas. Na nossa religião, realmente, agora vamos falar de política um pouquinho, né? Sim. A gente sempre acha que eleger o A ou eleger o B vai tornar ele mais forte, o terreiro dele mais forte, e aí as pessoas acabam não votando. Mas e o que vai ser de nós daqui a um tempo, se todo mundo lá decidir uma bancada evangélica, por exemplo? Porque nós não temos esse incômodo com os evangélicos, mas eles têm conosco. Sim. Porque eles, através dos nossos demônios, através de tudo que eles põem a culpa, precisa existir um culpado em toda a história, né? Então, através dessa culpa, eles até ganham bônus em cima de nós, né? Às vezes as pessoas, a primeira coisa que pensam, né, que somos do mal. Quando na realidade, a religião, qualquer uma que seja, ela busca o bem. Ela busca o bem. Ela busca ajudar as pessoas, ela busca e consegue transformar a vida das pessoas. E a primeira coisa de conseguir a transformação em alguém é não querer mudar aquilo que a pessoa é, né? Não querer, é a cura gay, é a cura... Não existe isso, não existe, não vai existir. Mas também não adianta brigar com eles por isso, né? Mas eles brigam conosco, né? Falam de tudo, enfim, não estou tocando pau aqui, né? Já fui 2 anos da igreja evangélica, mas aí a questão do crucifixo. Por que o Jesus está pregado na cruz? Ele tem que estar fora, ele tem que estar... vocês não podem adorar imagens. Bom, então aquele milagre que os pescadores acharam no rio, que veio o primeiro o corpo, depois veio a cabeça. Então vai dizer para mim que aquilo ali não... E a adoração de imagens também vem de uma leitura deturpada da Bíblia. Eu não posso falar hoje no que eu penso em relação à Bíblia, que eu sou muito taxativa, né? Eu acredito que algumas coisas, algumas regras são criadas, mas criadas no sentido de... como é que eu vou usar a palavra? No sentido de dominar um certo povo, né? Não estou afrontando... Porque as pessoas precisam entender que nós também acreditamos num Deus universal, nós também somos filhas desse mesmo Deus. Nós não temos intuito nenhum de fazer o mal, né? Já vem tem a palavra macumbeiro, batuqueiro, saravá, não pisa no saravá, não, né? Balinha de Cosme e Damião. A balinha de Cosme e Damião para os evangélicos. E aí eu me pergunto, e na pregação lá deles não pregam que somos todos irmãos? Mas os irmãos, uns odiando os outros daí? Na verdade, mãe Michele, não há discussão com relação a uma coisa. A nossa criação. Somos todos filhos do mesmo Pai. Todos fomos criados da mesma forma. Nascemos, seja qual for o dogma que estiver por trás disso, mas nascemos e chegamos a esse plano da mesma maneira. E é a sociedade que vai dando nuances diferentes às nossas crenças. E o pessoal que fez essa prova hoje, Carla, o que tu acha? Como que tu vê essa situação toda da prova? Bom, foi uma iniciativa do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que eu achei extremamente corajoso propor esse tema de caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu acredito que vão ocorrer um número recorde de recursos nessas redações. Porque o que é uma redação? Ela tem uma introdução, um corpo e uma conclusão. Existe a necessidade de se posicionar. Do contrário, essa redação, ela não tem uma avaliação razoável. Que caminhos são esses?
E se o candidato entra na questão fundamentalista, defendendo seja a religião A, religião B, religião C, e se o examinador dessa redação não for imparcial, vai ser uma coisa bem delicada. Por quê? Porque nós não temos a cultura de ensinar em casa, na escola. Quase pode parecer uma utopia, né? Falarmos de escola, porque na escola já nem se ensina mais o que deveria ser. Mas a educação religiosa deveria ser a Igreja Católica, a Umbandista, a Nação, o Candomblé, o Espiritismo. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu fiz os sacramentos da Igreja Católica, fui batizada, fiz primeira comunhão e crisma. Eu também fiz primeira comunhão. Estudei 6 anos em colégio batista. Tem como é que eu vou dizer assim? Salva aí, Pai Lucas, deixa a Carla concluir. Aí vamos fazer as perguntas. Tá. Vamos interagir com o pessoal hoje na rede. Pessoal, pode ir mandando as suas perguntas também em relação a esse tema, alguma coisa que queira dividir, acrescentar. Tá aberto o espaço. Quantas pessoas no YouTube, Pai Lucas? Tá bom. 129. Vamos lá, Carla. E sempre soube que a minha raiz, o meu querer, que esse é o grande problema, né? É a imposição do seu querer. Tu tem que querer a mesma coisa que eu quero, senão não serve. Aí eu vou lá e quebro tudo, te discrimino, te bato, te agrido, te ofendo. Eu sempre soube que eu queria ser um bandista e quimbandeira. Não é só porque eu sou filha da magia cigana, mas nós temos as nossas convicções. E não me caiu um pedaço de fazer os sacramentos da Igreja Católica, de estudar em colégio batista. Muito pelo contrário, eu aprendi muito. A tua colocação até me fez pensar em coisas mais além. Eu não fiz a crisma, mas eu fiz batizado na católica, fiz a comunhão. E quando todo mundo, o ano passado já, não esse ano, eu já estou passando para o ano passado, foi Lucas. O nosso casamento, todo mundo aguardava que nós fizéssemos um casamento cigano, um casamento na Umbanda, a gente chamou o padre, a gente fez um casamento católico, né? Porque os nossos santos da Umbanda, eles são os mesmos da Igreja Católica, só mudam de nome, né? A nossa Iemanjá, a Nossa Senhora dos Navegantes, a nossa Oxum, a Nossa Senhora da Conceição, né? O nosso Jesus Cristo é Oxalá, nosso Santo Antônio ali é o Bará, ali o nosso Ogum, o São Jorge. Então, como se diz, a casa de Deus tem várias moradas, né? E eu acredito que tudo isso, tudo está interligado. E que esse momento, né? Claro que não nessa vida, porque aqui a gente tem um entendimento tão pequeno de tudo. Eu acho que quando a gente parte, porque eu não acredito que a vida acabe, eu acho que isso aqui é só uma passagem mesmo, a gente tem esse entendimento divino maravilhoso, porque deve ser maravilhoso, né? Todo esse conjunto de energia, os orixás, os caboclos, os ciganos, acho que todo mundo tem o seu papel e são todos com a mesma finalidade, ajudar, evoluir, vamos puxar agora até o povo de Exu, é adquirir luz, é evoluir, né? O que o ser humano precisa vir aqui aprender muita coisa que não está aprendendo, né? Que não aprende, infelizmente não aprende. Tem gente que não vai aprender nunca, né? E baixar a guarda, né? Levantar, aproveitar esse tema, eu acho bem colocada a questão. Foram corajosos, Carla. Sim. Mas acho que eles quiseram fazer também, a ideia é fazer o jovem pensar, né? Porque o jovem hoje em dia está muito internet, está muito WhatsApp, está muito, sabe? Está focado, né? Tá focado nessa idade, às vezes, em decidir o seu futuro. Às vezes até, em alguns casos, estão precisando de uma ajuda espiritual, e aí não estou falando que seja nossa, qualquer religião, né? O jovem anda revoltado, anda brigando às vezes com os pais, às vezes partindo para o caminho das drogas, às vezes frustrado, depressivo, porque o pai quer que ele seja médico, ele quer ser advogado, o pai quer que ele seja, por exemplo, sei lá, engenheiro e ele quer ser músico.
Ele quer ser ator, o pai diz que não pode, então aí é uma pressão também. E acho que aí, e também a idade do Enem, já estamos começando ali a virar adulto. A maioria, né? Claro que eu sei que tem pessoas de mais idade que fazem o Enem. Sempre tem. Mas o jovem ali, a maioria é jovens, que vão ser os adultos do futuro. E que quando eles encontrarem as dificuldades, os problemas na sua vida, né? Nem sempre, que bom que tem os seus pais presentes, mas também nessa violência que se vive hoje, pode ser que esse pai, essa mãe já não esteja mais aqui, ou por doença, ou por um problema maior, e eles buscam apoio aonde, se esse jovem não tiver uma educação religiosa. Ele vai pedir, porque querendo ou não, a gente tem os nossos momentos em que a gente corre ali, deita no pé da vovó Joaquina e chora, e ri, e conta história, e pede um afago aos pretos velhos. E que não sejam os pretos velhos, que eles sintam vontade de ir à missa no domingo, que eles sintam vontade de ir no culto no sábado, que eles sintam, sei lá, tem tantas religiões, né? Mas que eles tenham uma base e como é que se diz? Um foco, uma ligação, a fé em alguma coisa, porque a fé move montanhas, a fé te impulsiona a buscar os teus objetivos e te ajuda. A fé é uma motivação, né? E eu acho que aí tem um outro lado, imagina, tá lá não sei como é formada essa banca, né? Infelizmente, esse conhecimento eu não tenho. Tens quantas pessoas são? Não. São 50 pessoas especializadas, né, na área da linguística e do português, que vão examinar. E que podem ser de diversas religiões. É. Esse é o problema. Imagina explicar, que hoje ainda brinquei no carro, eu digo, pá, o filho do batuqueiro vai se dar bem então. Brinquei com o pai Lucas, né? Passa essa redação do Enem eu tirava de letra. Mas aí eu fui egoísta nessa minha colocação, porque eu pensei só no nosso lado, né? Tem o filho do adventista, tem o filho do evangélico, aí tem o filho, cada um vai puxar para um lado realmente. Vai querer colocar fundamento na redação. E aí é o grande erro. Aí é o grande perigo. Essa redação não ser bem avaliada. O grande problema, né, mãe Michele, é a questão de convivência. As pessoas estão enfrentando uma dificuldade de conviver com as diferenças. Seja em relação à raça, o preconceito com o negro, a questão social com o pobre e o rico, a questão religiosa. Eu não aceito quem vai na Umbanda, eu não aceito quem vai na Quimbanda. A senhora mesmo nos contou uma oportunidade que a senhora foi numa audiência com as suas roupas sacerdotais. E eu tenho certeza que a senhora foi alvo de muita curiosidade das pessoas. Parei o Tribunal de Justiça do Trabalho, é esse o nome? Parei, né? Eu cheguei no estacionamento, todo mundo ficou me olhando, entrei lá. Quando eu cheguei, as pessoas que são da nossa religião, até é legal comentar, foi aqui em Porto Alegre, Praia de Belas. A menina da recepção olhou para nós, não acredito que vocês vieram assim, parabéns. Lembra, pai Lucas? Parabéns para vocês. Claro, todo mundo ficou nos olhando, a gente foi, né? Entrei na sala de audiência, a juíza também não se posicionou, assim, de maneira nenhuma contra. Até ela brincou, porque eu fui numa audiência trabalhista, onde uma filha de santo veio cobrar o que fazia de ajuda na religião. Porque na nossa religião, o filho de santo, independente, está aqui a Carla. Ser advogado, ser médico, ser o que for, da porta para dentro, são todos iguais. Todos vão pegar na vassoura, todos vão acender vela, todos vão limpar a casinha, todos vão limpar o PG, todos vão ter funções. Eu não moro aqui dentro, aqui a casa é da religião, a casa é deles, das entidades. Então todos nós faremos. Se a casa fosse minha era diferente, mas não, né? Então tem que lavar o chão, é como uma casa normal. E essa pessoa me questionou, e a juíza até foi muito sensata, né, pai Lucas? Ela disse, olha, eu não entendo de religião, mas eu me faço uma pergunta. Lá na igreja, será que o coroinha ganha para tocar a sineta pro padre? Deu, ali morreu a audiência, acabou, entendeu? Então, realmente, agora olha o absurdo, um filho de santo e pedir direitos trabalhistas para um pai de santo. É absurdo, mas aonde a gente chega, o ridículo, né?
Então, mas já passei por preconceito que se passa. Da gente agora, quando estávamos mudando a sede da Magia Cigana, não foi dessa vez, antes, faz um ano e pouco atrás, que a gente não tinha ainda pensando em mudar a sede. A gente viu uma casa muito bonita na Doutor Timóteo, lembra, pai Lucas, em Porto Alegre, e a imobiliária disse não, para a religião aqui não. E vou dizer, um valor bem significativo, o aluguel da casa. Então o proprietário preferiu perder um valor, não sei se é conveniente falar ou não, acho que não, né, pai Lucas, alto, do que alugar porque sabia que era para casa de religião. Mas o que essas pessoas pensam na sua cabeça, né? Aí que tu vai deixar uma maldição na casa, que tu vai, né? Que é o que eu penso assim em relação às bruxas. Vamos puxar as bruxas agora. As bruxas existiram? Existiram. Eu acredito na bruxaria, eu acredito na magia, eu acredito na incorporação das bruxas, questione quem quiser questionar. Na realidade é na virada, né? Do Exu. Só que tem uma coisa. No tempo da Inquisição, será que essas bruxas eram apenas as mães de santo que estavam ali fazendo seus axés, as suas porções e estavam sendo queimadas, né? E hoje, gente, vou falar pra vocês assim, olha, esse vídeo hoje não é o dia da Magia Cigana entrar ao ar, não é o dia da Magia Cigana. Peço aos amigos, compartilhem o nosso vídeo agora, para que mais pessoas possam saber que estamos ao vivo aí nessa segunda-feira de madrugada, entrando a semana polemizando. Que hora, pai Lucas? 00:18. 00:18, segunda-feira. Gente, eu já atendi pastor, eu já atendi padre, já atendi mulher do padre, já atendi como é que se diz? Gente, assim, ó, vocês nem imaginam, porque a gente não vem também expor ninguém. Acho tão ruim quando atende alguém. Para isso a pessoa, quando vem numa casa de religião, ela busca sigilo, né? E ética pela pessoa que está atendendo ela. Mas a gente atendeu tanta gente importante e pessoas que sabem que a nossa religião funciona. Tinha uma cliente que ligava, Michele, tá acabando o culto, eu tô indo aí. Então assim, ó, e ela veio aqui fazer uma amarração pro filho do pastor e a filha dela. Então assim, ó, e não tô falando isso para falar mal. Porque se eu tiver, o bom batuqueiro, ele não é abusado, ele não é batuqueiro, tem que usar outra palavra para o pessoal do Rio de Janeiro, já me diz que batuqueiro é quem toca na escola de samba. O macumbeiro, o pai de santo, a mãe de santo, o sacerdote, o ialorixá, vamos denominar assim em geral. E nós somos pessoas de coração aberto. Nós somos pessoas que a gente consegue ir lá visitar o crente, não dar uma indireta, a gente consegue visitar a católica, não brigar. A gente consegue ir no budismo, a gente consegue. A gente, como é que se diz, te acolhe, sim, né? Mas as outras religiões não são assim como preconceito com os negros, né? Que também, o pai Lucas e eu, a gente sabe direto e reto, né? Quando chega aquela, é preto, é tanto. Primeira coisa que eles dizem, foi comprar um remédio para queimar uma verruga, sei lá, uma bolinha. É R$100, viu? Então eu só pedi um remédio, não perguntei quanto é. Então, preconceito, né? Tolerância. Tu chega outro dia a gente foi na agência bancária de roupa de religião, não tivemos problema nenhum. Eu acho que o que está faltando é a gente usar mais as nossas vestes no nosso dia a dia, sabe? E não ser tão como é que se diz? Não ser tão um bicho de 7 cabeças. Parece que eles estão vendo uma coisa de outro mundo. Se cutucam e é complicado, né, cara? Nós temos que ocupar nossos espaços. Né? E outra coisa, gente, vou falar pra vocês assim, ó, talvez até me expressei mal no Facebook quando eu coloquei ali que eu não me envolvia em política. O que eu quis dizer? Que eu não tenho interesse em ser candidata a nada, né? Porque eu já tenho a minha caminhada. E eu acho completamente equivocado quando alguém tem uma caminhada e muda somente por dinheiro, que é o que eu vejo que muita gente tem feito aí. Outra coisa, muita gente sendo usada, né? Porque depois que eles conseguem os votos, que eles estão onde estão, eles já não querem mais saber, entendeu? Mas isso não é o povo que é o batuqueiro, que é o povo do axé. A maioria dos políticos é assim, não quer saber. Mas enfim, acho sim que devia ter
um partido, acho sim que devia ter um representante, e um representante neutro, que não fosse um representante desses representantes que temos aqui hoje em dia, com guerra de brilho, com guerra de ego, com eu sou mais que tu, eu que isso, eu que aquilo, né? E fui procurada nas eleições agora, né? Não dei retorno, me abstive de qualquer coisa, posso ter errado, talvez, porque a gente também tem que falar quando tá certo, tem que falar quando tá errado, né? Posso estar errada? Posso, né? Realmente, naquele momento ali, me pegou num dia de correria, que eu tava com a casa lotada, enfim. Só que também tem um outro lado que o pai Lucas fala direto. Quando tu não era ninguém, ninguém olhava pra tua cara. Quando não era ninguém, ninguém queria a tua opinião. Quando tu não era ninguém, ninguém pedia pra te visitar, ninguém vinha te visitar, ninguém te chamava pra nada, ninguém te ligava. Não, tu é um ninguém. Aí onde as pessoas quebram a cara, porque como muito filho de santo às vezes que tu tem na tua casa, e esse filho pode acabar vindo a ter uma notoriedade maior. Sim. E enquanto tu poderia estar ali te orgulhando daquele filho, às vezes aquele filho se obrigou a criar asas e voar, porque tu não soube apoiar na hora que ele precisou, né? Então é isso, né, gente? Não tenho nada contra a política, eu não tenho intenção, né? Por enquanto, quem sabe, né, futuramente. A vida muda. Se a minha caminhada mudar para esse lado, por enquanto não mudou, acredito que não vai mudar, mas acho que um representante legal seria alguém que gostasse, que fosse ouvir a todos, sem também, como a gente diz às vezes, até na nossa polícia, né? Às vezes o policial, quando vai atender uma ocorrência, ele tem que ser imparcial, e não é. Ele já chega julgando, ele já chega às vezes agredindo, às vezes ele já olha para casa melhor, porque deu carteiraço maior. Tem que ser pessoas, o que eu apoiaria, uma pessoa imparcial, né? Tem que ser imparcial, qualquer momento. E aproveitando esse gancho que a senhora está falando, mais concentrando o assunto na nossa religião, que tem raiz afro-umbandista, não adianta de nada defender a criação de um partido político da nossa religião e do mesmo vídeo ficar falando que o fulano faz errado, que o que o fulano faz não existe. Pessoal, cada um faz o seu. Erga sua casa, erga seus filhos, cresça, não jogue pedra no vizinho. Nós, na nossa religião, nós, o povo de Axé, temos que nos unir sim, mas sem um ficar cutucando o outro. Mãe? É que o pessoal não aceita. É aí onde eu disse a questão do ego, às vezes a pessoa, para ser alguém, ela precisa tocar pedra em outro alguém. Ela precisa, às vezes a pessoa não aceita, esse aqui está se destacando, como eu vou me destacar? Eu vou tentar apedrejar para ver se alguém me enxerga. Aí mas, cara, para mim, desculpa, é atestado de capacidade, atestado de burrice, é atestado de falta de capacidade. Porque quando eu pensei em ser alguém, assim, né, na religião, claro que eu tinha, e eu vou dizer uma coisa pra ti, a gente sempre tem pessoas que tu te inspira nela, e vou te dizer, não vou citar, mas quem me conhece, quem ouviu da minha boca, que um dia eu disse, um dia eu vou ser tão boa quanto, um dia eu vou, e hoje passei, sabe, assim, no sentido, quando eu digo passei, não é ser melhor, porque eu não sou ninguém. Quem é alguém é o povo cigano, os nossos caboclos, nossos exus, as entidades, esses sim são alguém. Tanto que aqui na minha casa eu não lavo, a Carla tá aqui de prova, eu não lavo a cabeça de ninguém. Eu chamo a preta velha e ela lava, porque eu me acho humana, tão igual quanto os meus filhos, com tantos erros quanto eles. Acho que a minha mão não deveria estar na cabeça deles, e sim a mão da vovó Joaquina. Todos, não tem um que passou por aqui que vai mentir que não foi ela que lavou a cabeça. Eu sou testemunha. Então, assim, nós somos todos iguais, somos todos temos, como é que eu vou dizer, somos todos falhos em alguns momentos, né? Em algumas coisas a gente leva pro lado pessoal, a gente coloca emoção, né? Por isso que a gente tem que saber separar as coisas. Porque quando eu disse assim, eu tô melhor, assim, ó, no sentido de uma casa tão grande quanto,
mais seguidores, porque antigamente era fácil falar, tu chegava e dizia assim, não tinha internet, tinha nada, eu sou o pai fulano e deu, eu tô com tudo, não tem pra ninguém, te colocava no teu trono e deu. Hoje em dia não é mais assim, não adianta tu dizer que tu é, se os números não, hoje em dia a gente tem termômetros, não são termômetros manipulados por nós e nem por conhecidos nossos, né? Nós não conhecemos o pessoal do YouTube de São Paulo, nem lá dos Estados Unidos, a gente não conhece o dono do Facebook, a gente não conhece. Hoje em dia os números mostram a preferência, eu não digo melhor, mas mostra a pessoa os que tem mais preferência. As pessoas hoje em dia, a internet tem muita coisa ruim, mas nos oportunizou a mostrar o nosso trabalho, a tentar conquistar e cativar mais pessoas, mostrando as coisas boas que a religião faz, porque antes só tinha os crentes tinham esse espaço, principalmente na televisão, porque eles tinham, né, 10% de muita gente, a gente consegue bancar muita coisa, né? E nós não, nós somos aquela religião de pessoas mais humildes, e a internet, que nem o YouTube, é gratuito ter um canal no YouTube, é gratuito tu ter um Facebook. E aí a gente começou a partir disso a ficar mais visível aos olhos, e eles começaram a notar que o nosso povo tem força, nosso povo só basta se unir para juntar essa força. Porque, gente, eu moro em Alvorada por enquanto, estou saindo, mas por enquanto moro lá. Alvorada é conhecida como a capital dos orixás, é a cidade que mais tem casas de religião, tá? E muitas casas que eu passei na minha trajetória são de lá, pessoas que não são tão renomadas, mas que nem por isso não são pessoas do bem. Alvorada tem muita casa de religião boa, tem muita gente do bem em Alvorada. Então, assim, eu acho que algumas pessoas também no nosso mundo espiritual são escolhidas para virem para um veículo de comunicação e outras não, e isso elas precisam entender. Sim. Porque algumas vão saber se comunicar e vão ganhar o carisma do povo, né? E outras não vão saber se comunicar, não sabem nem falar, não sabem nem o básico, não sabe nem para si e quer passar alguma coisa, se dizer o bom, mas não jogando uma carta, falando realmente a veracidade da vida de uma pessoa, não mostrando conhecimento, mostrando bater em cima do que a pessoa acha. Só que às vezes, gente, nós somos mais de 2 bilhões de brasileiros. Sabe o que é a opinião de uma pessoa? Praticamente nada. É uma formiguinha que tu nem vê ela na rua quando tu anda. Sujeito a uma contra-resposta. Sujeito a uma contra-resposta, sujeito a um bom processo e assim por diante. Né, uma coisa que nós não falamos, né? A mãe me apresentou com uma advogada, número de ordem 27301, para tirar qualquer dúvida, cadastro público da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Sul. Então aqui é transparência total. Carla, tá muito bom o nosso assunto, né? Eu vou dar Lucas, alguém quer complementar alguma coisa aí na rede hoje? Tem a Graciele Alves, ela mandou muito tempo atrás. Eu acredito que haverá gente prejudicada nessa variação. Por quê, mãe? Você concorda que se na sociedade existe essa discriminação, a senhora acha que os avaliadores serão éticos sem colocar o seu ponto de vista? É o que a Carla falou. Eu tenho muito receio dessa variação. Essa variação aí pode ser... A gente não conhece, pode ser pessoas totalmente, como é que eu disse, com ética, né? Pessoas... Posso mandar mais uma aqui? Como é quando a pessoa não se envolve? É imparcial. Imparcial. É a Luciane Vitalino. Falta o povo acordar e saber que o nosso Brasil não é branco, não é hétero e não é cristão. Verdade, amiga. Nosso povo não é branco. Quem não tem, né? Quem não tem um pé lá, né, gente? Todo mundo tem, gente. Nossa, e isso não muda, não faz ninguém ser diferente de ninguém. A questão sexual, cada um tem que ser feliz da maneira que acha que deve ser feliz, entendeu? Fazer o quê? Tem o preconceito contra a mulher também. Ah, fez isso porque é mulher. Ah, tinha que ser mulher. Ah, ou loira. Ah, tinha que ser loira. Ah, burra é a loira. Tem tanta coisa, gente, né? Tá faltando muito conscientização, tá faltando educação, tá faltando liberdade também de expressão, porque a gente infelizmente só consegue as coisas quando sai às ruas e com briga, né? E até quando a gente precisa sair às ruas
nós do povo, falando do povo de Amor de Matriz, o povo de Axé, quando precisa sair às ruas, por que eu não fui? Vamos falar uma coisa, um assunto assim, ó. Eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade da minha casa, né? Minha, do pai Lucas, dos filhos. Pode ver que assim, ó, amanhã a Carla tem 10 solicitações de amizade nova no Face, né? No WhatsApp nem se fala. E deixo claro que uma coisa é a magia cigana, outra coisa é a minha vida Pessoal. Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade. Porque, gente, se fossem lá todos unidos, nós estamos unidos, nós vamos lá e vamos fazer bonito. Não. Tem que um tomar frente, aquele um é ele que resolveu tudo sozinho, é ele que sabe tudo, os outros estão ali de figurante. Então, eu para figurante não sirvo, né? Não tem como. Claro que você tem que eleger um representante, mas um representante que fique ao meio, que fique com as pessoas, que esteja ouvindo o restante da população, né, dos religiosos, não alguém que toma aquilo para si, daqui a pouco pensando que lá na frente vai apoiar, lá na frente vai direcionar os votos para B. E isso é muito triste. É aquilo, né, mãe? Aí apresenta-se o presidente da tal federação, o conselheiro do tal conselho, quer dizer, é um jogo de egos. E aí o assunto fica para depois. Secundário. Então isso aí não pode acontecer. E é o que acontece. Mas por que a fulana não ia? Aquilo que eu disse, gente, poderia ter apoiado, posso ter errado e não ter apoiado? Posso. Mas será que quando eu estava lá atrás, na Aureliano ali, onde eu fiquei muitos anos com a minha casa aberta, que eu estava bem no começo, que vocês não levavam... Eu fui numa gira um dia, me pegaram num canto assim, uma fotinho assim, bem de canto assim, uma foto de uma ninguém ali parado. Hoje, se eu ir, nossa, tem nego chovendo, nego caindo até pela minha cabeça para tirar foto comigo. Então, pra que dar moral para quem não te deu? É verdade. Pra que dar espaço? Outro dia encontrei um senhor na Flora, nada contra ele, bem legal, todas as vezes que ele me encontrou. Ele foi muito, muito educado comigo, ele me encontrou lá em Cidreira, quando estava fazendo Emanjá. Depois ele me encontrou aqui na Flora com o pai Lucas, ele também foi muito educado. E ele disse, vocês que têm mídia, que têm veículo de comunicação, vocês deviam dar oportunidades para outros pais e mães de santo. Tá, devíamos, se fôssemos unidos, né? Se não quiséssemos um ofuscar o brilho do outro, se não quiséssemos um ser mais que o outro, se não quiséssemos um dizer para o cliente que o outro está errado, que o outro é melhor, que o outro... Se não quisesse dizer até para o teu próprio filho. Tu contrata uma pessoa aqui, como eu já tive, para lavar a louça, e a pessoa tá lá no canto falando para os meus filhos de santo, vai lá jogar no meu pai de santo que ele não cobra, vai lá não sei o que, vai lá. Só que, gente, desculpa, não é ostentação, mas quem não tem axé não dá axé. Quem não tem nem para si vai te dar o quê? É verdade. E não tô pregando aqui a verdade, gente. Se eu não tiver saúde, eu não posso ir ali na frente da minha umbanda e pedir saúde para ti. Eles não deram para mim. Pensem nisso. Se eu não tiver um bom movimento aqui na magia cigana para mim atender, porque todo mundo sabe que a gente paga as contas dos atendimentos, que axé eu vou fazer para o cliente para trazer movimento para o estabelecimento dele? Nenhum. Se eu não tiver um axé do amor, não que seja obrigatório, tem gente que é muito feliz solteiro. E tem gente que nasce para ser solteiro. Sim. Tem gente que, né? E na nossa religião, a maioria dos pais de santo é solteiro. Porque a religião ocupa muito o nosso espaço, ocupa muito da nossa vida. Tem gente que não aceita, não é fácil ter relacionamento com pessoa de religião, né? Até nem vou tocar nesse lado. Mas também eu tenho que estar feliz, eu posso estar solteira, mas estar feliz. Mas tem gente que não está solteira, nem feliz, nem coisa nenhuma, nem casada, nem enrolada, e nem porra nenhuma, entendeu? Então, como que tu vai dar a prosperidade se tu não tiver para ti? Como que eu vou fazer um vídeo aqui pedindo doações para levantar uma parede e o meu axé, e o meu trabalho e as minhas entidades para me darem essas condições? Posso mandar uma aqui? Pode. William Luz. Mãe, sou albino e também sofro discriminação e preconceitos. É engraçado com pessoas se preocupam em prestar muita atenção na vida dos outros do que cuidar das próprias vidas. William. É verdade. Ana Aí Paula. começa os apelidos, né, William? Também tem, aí vem os apelidos. Manda aqui a Ana O Paula. pai Lucas, eu e a Carla estamos de boca vazia aqui, bico seco, né? O senhor tá aí tomando uma Fanta na nossa frente, hein, Carla? Tomando uma Fanta ali. Não tem uma Fanta pra nós aí? Vou pegar para vocês. Cara.
Ana Paula Silva. Falta respeito e mais humildade do povo. Sou católico e não deixo de fazer minhas simpatias e assistir vocês. Mas isso não só eu, todos fazem, só não se mostra. É verdade, assim, ó, né? eles olham, pode olhar, assim, ó, meu canal tem 46 mil inscritos, mas sabe quanto tem de visualização? Mais de 6 milhões de visualização. Sabe por que as pessoas não se inscrevem? Porque é feio ver que tu tá inscrito num canal de macumba. Aí vão, ai, mas como meus parentes? Facebook, o que eu já tive de filho de santo, tá? Que não me adicionou porque a família não podia saber que eles estavam na religião. Então, assim, ó, no Instagram acho que não vai ter esse problema, né, pessoal? Me sigam no Instagram, Mãe Michele da Cigana, lá não aparece, tá? Lá pode curtir a foto, não vai aparecer na linha do tempo lá de ninguém. Então, assim, ó, pessoal, voltando, né? A gente tem que ter o nosso pensamento, a gente tem que pensar com a nossa cabeça, andar com as nossas pernas, a gente tem que fazer o nosso caminho, a gente tem que fazer a nossa trajetória. A gente, claro, tem que ter uma base, né, um apoio, mas a gente tem que, a gente veio para cruzar o nosso caminho e isso ninguém vai poder fazer por nós. E não vai rolar nada para tomar mesmo. Vai. E mãe, com relação à legislação criminal para regular a intolerância religiosa, em 2007 foi editada uma lei em que prevê reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Só que é pífio, né? Não se aplica. Porque hoje em dia nós vemos a violência no trânsito, a própria Maria da Penha, e as pessoas continuam soltas. Aí vai prender alguém no regime mais severo, que é a da reclusão, 1 a 3 anos mais multa, porque foi intolerante religioso. Quer dizer, é o que nós chamamos no direito de a letra fria da lei. Mas aí é onde eu acho que tem que ser mudada a Constituição, assim como querem mudar para os menores. Sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa, eu acho até que essa lei deveria aumentar o tempo, sabe? Na realidade aqui é chover no molhado, né? Tem muita coisa que tem que ser mudada e não é, tem muita coisa que tem que acontecer e não é. Tudo tem que bater forte na questão de educação, de colocar na cabeça das pessoas, né? Que beleza, teu vizinho quer andar pelado, deixa, ele pode, né? Claro que não é isso. Mas aí é o tentado ao pudor, né, cara? Aí já é outra coisa. Mas assim, ó, se cada um cuidar mais da sua vida, ou cuidar mais da sua fé, né? Não precisa te convencer de que aquilo ali deixa a pessoa ver por si, oportuniza a pessoa. O que eu fico feliz, assim, ó, uma coisa que me deixa muito feliz, eu tenho um número grande de admiradores mirins, sabe? Eu tenho uma criançada, gente, assim, ó, que me mandam vídeo, eu não coloco para não expor, mas o que eu recebo de vídeo das crianças me imitando, jogando carta, falando que é a mãe Michele, falando que é o pai Lucas, fazendo a réplica do programa, é muito bonito de ver. Isso aí, pelo menos hoje a internet está nos oportunizando fazer isso, mostrar para as nossas crianças, né, e entender, né, eu passo isso dentro de casa, não vou negar, com a minha filha. Essa semana eu falei para ela, veio com uma foto e disse assim, mãe, tu conhece a avó da minha amiga? Eu disse, conheço, Ellen, porque, para saber se já foi minha mãe de santo. Foi, mãe, foi, filha. A mãe dela também é batuqueira, o pai dela também. Ela não, então eu não sou a única da escola. Então olha a cabeça, a criança tem medo. E são cruéis, né? Se esconde. Eu tive problemas com ela esse ano, fui na escola, perguntei, eu só espero que esse problema não seja religioso. Só espero, porque engraçado, aí eu vou falar mais, a cor do dinheiro do batuqueiro não tem cor, né? Não tem cheiro, dinheiro do preto, dinheiro do batuqueiro, dinheiro da loira, o dinheiro... Mãe, dinheiro não leva essa cor. O dinheiro da gorda, o dinheiro do que tem preconceito pra tudo, né? O nosso dinheiro não tem cheiro, não tem cor, aí é bem-vindo. Sim. Né? Se tu pode pagar, tu é o rei, né? E infelizmente, gente, as pessoas são só o que elas veem. Infelizmente é tudo muito só visual, né? Hoje em dia as pessoas estão só naquilo que vê, né? E aí a resposta, né, gente? Falar é fácil, né?
Vou ler aqui um texto que eu separei aqui para ler, para ver se tem algum gancho aí. E pelo visto o nosso suco aqui vai chegar só no fim do vídeo. Hoje o Pai Lucas brigou horrores comigo por causa que eu queria comer X. Obrigada. Ah, não deixou eu postar o vídeo hoje. Fez um vídeo e ela deixou. Olha, tá até congeladinho, tá bom? Essa coca é Fanta? É. É que suco. Hã? Que suco. Lembra do que suco aquele que fazia 2 litros? Aham. Saquinho o quê? Ó, a Carla já falou, mas eu vou ler novamente, ó. O brasileiro é laico, ou seja, não tem religião. Tem sim o dever de garantir a liberdade religiosa, diz o artigo 5, inciso 6 da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso aqui me lembra, Carla, eu sabia que eu ia começar a ler, eu ia puxar um assunto. Quando quebram as nossas imagens, né? Bom, aqui se invadir, meu Deus, né? A pauleira pega. Mas eu não consigo entender como é que alguém entra, quebra tudo e fica por isso mesmo. Tiro bom Aí me diz, tu já viu algum batuqueiro, macumbeiro, seja lá, vamos, como vocês queiram chamar, ir lá quebrar na igreja evangélica? Eu nunca vi. Né? E nunca vi padre também quebrando nada. Não. Né? Então, eu sou muito daquilo de quem tem rabo não se senta. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, muitas vezes o preconceito existe e se manifesta pela humilhação imposta àquele que é diferente. E na realidade não é diferente, é o direito da pessoa de escolher o que ela quer para si. Não há uma diferença, né? Exatamente. No momento em que é humilhado, discriminado, agredido devido à sua crença, ele tem os seus direitos constitucionais e seus direitos humanos violados, ou seja, é também vítima de um crime. E o Código Penal brasileiro prevê punição para os criminosos. Que pena que fica desse jeito, né, cara? Exceto, acho que não fica crimes virtuais, porque hoje em dia existem delegacias especializadas em crimes virtuais, sim. E aí dá pra fazer um pacotão e ir pra cima bem legal, né, Carla? Com certeza. Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que falam nos seus vídeos, se achando donos e donas da verdade, porque existe punição. Em que pese a legislação prevê 1 ano e 13 meses de reclusão para intolerância religiosa e não se cumpriu. Portanto, que fique claro, religião é um assunto pessoal entre a sua consciência, entre seu espírito e o Criador. E que cabe a outros seres humanos, aos seus irmãos e irmãs, é respeitar a sua escolha. O que cabe aos governos é garantir a sua liberdade de escolha. O Código Penal brasileiro, por sua vez, considera crime punível com multa e até detenção zombar publicamente de alguém por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar cerimônia e ofender publicamente imagens e outros objetos de culto religioso. Eu, graças ao povo cigano, nunca tive problema com um tambor com vizinho, mas sei de muitos aí, amigos aí, irmãos de fé, que tem problema, né, gente? Sem dúvida alguma. Que sempre tem aquele chato perturbando por causa do tambor, né? Eles podem colocar altos-falantes, gritar, fazer zoeira, a gente não pode, né, usar o tambor que é sagrado. Qualquer um que discrimina, fala, Pai Lucas. Tem um aqui. É o Rodrigo Maia. Sou de religião também e bissexual. E meus pais obreiros da Universal. Daí você imagina o que eu passo aqui em casa. Mas não perde a fé, amigo. Não perde a fé. Se impõe. Qualquer um que discrimina qualquer tipo de religião ou filosofia espiritualista, templos de Umbanda, Candomblé, lugares e seus praticantes da Wicca, que celebram a divindade da natureza, não podem ser desrespeitados sobre qualquer pretexto, muito menos xamânticos ou menos, olha aqui por que eu trouxe esse texto, ou mesmo os ciganos, que são perseguidos e agredidos por causa de sua etnia e de sua religião, mesmo motivo que os condenou a quase extermínio na Segunda Guerra Mundial, juntamente com os judeus e outras vítimas da intolerância.
Intolerância religiosa é também o desrespeito aos direitos humanos e crime previsto no Código Penal brasileiro. Por isso, não se cale. Faça prevalecer seu direito de liberdade religiosa. Bonita, eu queria mandar um beijo pro pessoal do Rio de Janeiro. Bonita a passeata que fizeram lá, né, Pai Lucas? De liberdade religiosa, né? Lá na praia de Copacabana. A gente estava lá almoçando. Eu achei que ia ser de manhã, por isso não fui. E falaram pra nós que ia ser umas 11 horas, no fim foi de tarde. A gente estava lá almoçando, era 1h30, 2 horas, quando passou por nós, né? Fiz até um vídeo, tá na Mãe Michele da Cigana na minha página. Aqui é mais coisas, ó, que eu não vou chegar a ler, que é muita coisa. Quer falar alguma coisa, Carla, a respeito disso aqui? Eu me reporto novamente ao Enem, né? Eu faço votos que os candidatos tenham sucesso na redação, porque a nota da redação é fundamental. Ela decide praticamente essa avaliação e que tem bom senso os avaliadores na hora de dar uma nota, talvez se detendo só no aspecto formal, introdução, corpo, conclusão, no posicionamento, que não tem que se posicionar numa redação, mas que não tenha esse sectarismo, essa vinculação religiosa no avaliar. Esse é o meu desejo, que eles tenham sucesso. Que eles consigam bem realmente aquela coisa, avaliar o pé da letra mesmo, né? Só a questão ortográfica, a questão, né, ali das colocações na ordem, começo, meio e fim, e não na opinião pessoal daquela pessoa que está escrevendo a redação, é isso, né? Que aí é bem complicado se isso acontecer, porque a gente precisa tanto, tem tanta gente que faz o Enem 1, 2, 3 vezes, pessoas que precisam, né? Pessoas que estão contando ali com aquela nota, pessoas que através disso vão ter a oportunidade, né, de fazer uma faculdade, de ter um conhecimento, né, gente? Tem tanta gente, uma coisa que falam, mas assim, ó, eu lembro há anos atrás, gente, quando eu fiz a 8ª série, quando se falava em faculdade, nossa, era só para filho de rico. Hoje em dia, muita gente que não tem condições e os pais não têm que estar fazendo faculdade. Hoje o estudo tá mais fácil. Não vem dizer que não, que tá. Eu conheço, assim, olha, rapidinho na minha mão, 5 aqui, que são pessoas assim, ó, pessoas pobres mesmo e que estão em faculdades pagas, tá? Estão fazendo 1, 2, 3 cadeiras, 4, vão demorar 10 anos, mas que estão fazendo e que antes não tinham essa oportunidade. Antes era só para filho de doutor. Entendeu? Hoje não é mais assim. Hoje tá fácil não tá, mas tá acessível, tá? Mesmo que seja para fazer 1, 2 cadeiras, mas estão fazendo. O pessoal não tá mais tão burro, assim, burro no sentido que eu digo, o pessoal tá despertando, não tá questionando, né? Não tá cego. O pessoal tá questionando, o pessoal tá indo atrás. Nem hoje a gente aí, ó, meia-noite e pouco, vamos fazer um vídeo de intolerância religiosa. Vamos, mas por quê? Por que a gente fez esse vídeo hoje? No intuito de ajudar e de que o nosso vídeo, por isso eu pedi para que fosse compartilhado, né? Para que o nosso vídeo talvez chegue lá no parente do avaliador, ou até mesmo no próprio avaliador, né? Que pense, poxa, olha ali, ó, a mãe de santo tá falando, né, da religião, realmente pedindo, né, para que sejamos mais unidos, independente da nossa religião, ou que senão, gente, a gente não é obrigado a gostar de nada, mas a gente é obrigado a respeitar tudo, né, 2 lados, tu não é obrigado a gostar de alguma coisa, mas tu tem que respeitar e conviver bem com isso, né, e não adianta, gente, não adianta, isso aqui é uma passagem, é tão curta essa passagem, para que vocês fiquem se matando e brigando. E como a Carla colocou que o Papa disse, né? Talvez a 3ª Guerra Mundial seja em função da intolerância religiosa. Seja em função da intolerância religiosa. E isso a gente já vê, não aqui no Brasil, mas em outros países que se formam exércitos.
nós tivemos um dos episódios mais tristes da história, que foram os nazistas e os judeus, né? Então é complicado, né, gente? Será que não está na hora, olha, hoje é segunda-feira, né? De começar a semana mudando esse preconceito, de começar a semana compartilhando o nosso vídeo para que chegue aí, talvez, para que, né, nossa voz seja ouvida em relação a não julgar a opinião pessoal ali do aluno, somente a questão, como é que se diz? A questão formal da redação. Formal da redação, né? Naturalmente, que se ele fugir do tema, como alguns fazem, né, botar receita de bolo ou capítulo da novela, tudo bem, né? Mas que sejam imparciais. O pessoal não comentou mais nada, perguntas ali. O pessoal tá curtindo aí, bate-papo. Manda uns coraçãozinhos aí pra nós, pessoal da página. Compartilhem o nosso vídeo. No compartilhamento, peçam que as pessoas compartilhem para ver se a gente consegue, né? Uma forma pequena, né? Não é nada, que nem a Carla disse hoje, quando eu disse, Carla, vamos filmar, Carla, no ao vivo, eu e tu, né? Domingo à noite, tá lá, a Carla tá focada aí, estudando para um concurso importantíssimo. Então eu disse pra Carla, vamos, ela disse, mãe, religião não tem hora. Não tem. Religião não tem hora. Não trouxe a Carla aqui. Carla, mais uma pergunta agora, vamos fazer umas perguntas aqui para finalizando, mas, né? Então o pessoal pode contestar. Sem dúvida alguma. Se sentir lesado, se sentir prejudicado, se sentir, eu ia usar uma palavra errada, intolerado. E digo mais, tendo em vista o tema da redação, isso pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Porque tem força constitucional o assunto, o tema previsto no artigo 5º, inciso 6. E foi um tema polêmico, né? Eu achei que E o ano que polêmico. vou fazer uma assim, ó, pessoal, o ano que vem vai ser um ano muito polêmico. Vai ser um ano assim, ó, já tô falando o antes, o pessoal aí que é a cúpula do mal, né? Que depois imita tudo que eu falo. Nas previsões de vocês, hoje é dia 7 de novembro? Olha, dia 7 de novembro. Falando nisso, tem simpatia no canal lá já postado aqui. Para banho não, simpatia pro dia 7, eu acho. Nos simpatias para novembro. Já coloquem nas suas previsões, já que eu já vou dar a minha primeiro. Ano que vem é um ano muito, muito, muito polêmico. Tá? Se preparem para todas as grandes polêmicas serem discutidas no ano que vem. 2017 promete. Vamos encerrando, pai Lucas. Vamos lá. Quer colocar mais alguma coisa? Alguém perguntou mais alguma coisa? É que quando estão os dois é meio difícil, né? Ficou o pai Lucas, né, gente, sozinho aqui. Então, pessoal, um beijo para vocês. Lembrando que estaremos atendendo em São Paulo, dia 12, 13, 14, 15 e 16. Limpeza de final de ano, consulta presencial no bairro Bela Vista, em São Paulo, novamente, tá? A partir de hoje, né, vocês já podem ligar para a Magia Cigana, se informar com a minha secretária. E qualquer dúvida aí, né, tá precisando de alguma orientação jurídica, tá aqui a Carla, ó. A Carla tá, ó, se preparando aí. Tá fazendo uma como é que se diz? Uma concentração. Uma concentração